Então entregaram a particulares. Em vez de fazer concurso público, contrata uma empresa que vai encher de gente trabalhando ali, ao lado dos que prestaram concurso público, sem terem prestado qualquer concurso público. Tudo isto, na verdade, eu diria, se eu fosse me despir desta suposta frieza que deve ter um conferencista, tudo isso eu diria é uma vergonha da pior espécie. É isso que nós estamos passando, um momento, já vivemos o pior, já vivemos a fase pior, mas essa fase não se completou. No plano dos serviços públicos, vejam bem os senhores, infelizmente a coisa é muito mais grave. Trata-se de desprestigiar ao máximo o Estado, trata-se de desprestigiar ao máximo o serviço público. Ninguém vai ter ingenuidade de tecer loas ao comportamento do Estado brasileiro ao longo dos tempos, não se trata disto. Mas eu quero saber se quem deixou a população brasileira na miséria em que está foi o Estado ou foi a livre empresa? Essa é que é a verdade. Alguém espera que a livre iniciativa vá corrigir os nossos dramas, se não corrigiu até hoje? Ela não corrigiu até hoje. Não se trata, evidentemente, de defender algo que, no meu modo de entender, é indefensável, que seria a socialização dos meios de produção. Se o povo brasileiro já sofre tanto nas mãos também do Estado, não sendo ele o proprietário de todos os meios de produção, calcule se fosse. Aí seria, ainda não sobrava nada. Então não se trata de defender alguma ideia extremada de socialização dos meios de produção. Eu pelo menos realmente não me animaria minimamente a fazer qualquer defesa nesse sentido. Mas trata-se de reconhecer que há setores absolutamente estratégicos que são os serviços públicos, que alguém tem que prestar à coletividade e que alguém tem que prestar sem preocupações de lucro. Para um povo miserável, não se pode cobrar tarifas que não sejam muito baixas, porque o povo não pode pagar tarifas mais altas. Essa é que é a verdade. E se isso não der lucro, não deu, ué. Os impostos existem para isso. O que não se pode é olhar o serviço público como se ele fosse um bem a mais no mercado, para atender interesses econômicos. Não se pode, por exemplo, abrir uma licitação para a concessão do serviço público e entre os critérios de julgamento está o daquele que oferece um maior valor ao poder público, afora das tarifas, aquele que paga mais para obter o serviço. Como? Mas o que é isso? O Estado é um capitalista a mais no sistema querendo tirar dinheiro, porque é claro que se o indivíduo, se o empresário tiver que pagar mais para o Estado, ele vai colocar aquilo nas tarifas, que é evidente. Uma mentalidade distorcida, que é a mentalidade da nossa época. Tudo virou objeto de comércio, tudo serve para ganhar dinheiro. A ideia de solidariedade social parece que já não existe para mais nada. A ideia de solidariedade humana, e depois vem falar de dignidade da pessoa humana. Eu estou muito preocupado porque essas investidas não terminaram. As do serviço público em larga medida, porque a globalização já deu os frutos que tinha que dar. Eles já tomaram conta, o capital financeiro internacional está aí, o capital empreendedor mesmo tomou conta dos empreendimentos. Hoje os nossos serviços públicos são todos de estrangeiros. O Brasil foi reconquistado pela Península Ibérica. Olha os telefones, olha a telefonia. Foi tanto tempo para sermos independentes, agora pegaram tudo de novo, e com a nossa colaboração, porque todos sabem que o governo federal financiou. Todos sabem que o governo federal financiou a aquisição do sistema Telebrás, financiou os estrangeiros, para comparar. Todos sabem que o governo federal proibiu os fundos de pensão brasileiros participarem de leilões, mas permitiu os fundos de pensão estrangeiros participarem deles.
E participaram. Podem não ter ganho, mas participaram. A ideia de desvalorizar o Estado, a ideia de desvalorizar o interesse público. A mais moderninha das ideias que aparecem agora é que não existe mais o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ainda não estão sustentando a supremacia do interesse privado sobre o interesse público, mas eu tenho medo que cheguem lá. Afinal, o que quer dizer a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? O que quer dizer isso? É alguma ideia autoritária? Alguma ideia que significa que o Estado deve esmagar o cidadão? Não. Significa pura e simplesmente que cada um de nós tem interesse em certas situações que são qualificadas como de interesse público. O exemplo que eu dou no meu livro, no meu curso, é o de que nenhum de nós quer ser multado. Nenhum de nós quer ser multado. Mas todos nós temos interesse que exista multa para que ultrapasse certa velocidade no trânsito, ou quem queira guiar, digamos, na mão contrária, como fosse inglês. Não. Nós queremos que multem essas pessoas. Por quê? Para não nos atropelarem, para não nos matarem. Cada um de nós quer isso. Isso é interesse público. Isso não é interesse privado, não, isso é interesse público. Nenhum de nós quer ser desapropriado. Mas todos nós temos interesse em que exista o Instituto da Desapropriação, do contrário não se constrói escolas, aeródromos, etc. Nós precisamos disso. Cada um de nós precisa disso, eventualmente que se desaproprie para construir uma escola. Cada um de nós tem isso. Isso é interesse público, isso não é interesse privado, não. É óbvio que deve existir uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É óbvio. Eu não vou dizer que é uma tolice sustentar essas teses que estão sustentando, porque eu não quero ser indelicado com ninguém, mas se perguntar o que eu penso, provavelmente eu diria alguma coisa por aí, não é? Ou digamos é uma ingenuidade, é um arrobo juvenil às vezes. É óbvio que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. Mas à medida que se desgasta essa ideia, está sendo desgastado tudo aquilo que representa uma atuação do Estado em prol de todos. Está sendo valorizado quem pode enfrentar. Quem é que pode enfrentar? Cada um de nós pode enfrentar. Qual é de nós que pode enfrentar os abusos das companhias telefônicas? Qual é? Qual é de nós que se reúne, digamos, com as agências Anatel? Nenhum de nós se reúne com eles, mas os prestadores de serviço de telefonia se reúnem. Esse interesse público que deve prevalecer sobre o interesse privado não pode, na verdade, ser erodido, ser desgastado com essa ideia de que não existe a supremacia. É óbvio que existe. Quando vamos a um campo de futebol, eu não vou mencionar time nenhum, porque eu sei que as suscetibilidades seriam imensas, mas quando nós vamos a um campo de futebol e alguns torcedores de um time, enfim, de algum time mais atrevidos, começam a querer agredir o outro, e vem um agente policial e aparta, separa, normalmente até não faz com essa educação toda, mas enfim, procede a uma restauração da ordem. Em nome de quê? É do princípio da proporcionalidade? É do princípio da dignidade da pessoa humana? É da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse público quer ordem, quer tranquilidade, quer paz. Cada cidadão tem interesse público e tem segurança. Quer dizer, todas as construções teóricas que eu tenho visto ultimamente aparecerem, as novidadeiras, essas construções novidadeiras, elas desgastam aquilo que é público, elas fortalecem o que é privado. E não é o privado o indivíduo. Quem somos nós
São as grandes empresas, são as grandes corporações privadas, são elas as beneficiárias dessas ideias. Eu não vou dizer que essas ideias aparecem com interesses subalternos, com interesses secundários. Eu não vou dizer isso. Eu não estou convencido disso, não iria. Mas eu acredito que muitos dos que a sustentam não sustentam por razões puramente teóricas, puramente abstratas. Como muitos dos que sustentaram todo o movimento de privatização. Eu conheço escritório de advocacia em São Paulo que tinha 5 advogados, um ano depois tinha 50, com o movimento das privatizações. Eu sei que é uma série de ideias que estão na linha do vento, eu sei que é uma série de ideias que são até rentáveis. E eu não acho que todas as pessoas que defendem essas ideias o fazem por estarem animados por intuitos subalternos, embora muitos estejam. Eu creio que quando se fala em serviço público, se fala em Estado, se fala em interesse de toda a coletividade, portanto se fala em interesse público, se fala em supremacia do interesse público. É preciso cuidado com certas ideias que vêm surgindo no Brasil, em outros lugares, enfim, são mais civilizados, mas no Brasil vem surgindo algumas ideias como essas. São ideias excessivamente ingênuas, são ideias que não servem aos interesses da coletividade brasileira e não servem à ciência, porque não são cientificamente sustentáveis sequer sustentáveis. Meus caros amigos, meus colegas, esses encontros anuais de direito administrativo, a meu ver, são sempre de uma importância imensa, porque eles nos dão a todos nós a oportunidade de ouvirmos pessoas que expõem pensamentos diferentes, ideias diferentes. Eu nunca fui partidário do pensamento único, nunca. Como professor, igualmente, eu tenho horror do Magister Dixit. Sempre aceitei com muita naturalidade, que é o mínimo que eu acho que uma pessoa que não seja muito tonta pode fazer. Sempre aceitei com muita naturalidade críticas, pensamentos radicalmente distintos dos meus. Nunca me incomodei com isso. Até já me aconteceu de me aproximar de algumas pessoas e fazer amizade, exatamente por elas me terem criticado. Me pareceu que estavam de alguma maneira me ajudando. Quem critica alguma coisa que eu fiz está me dando uma oportunidade de eu rever alguma coisa. Este brocardo latino é sábio. Errar é humano mestre, se perseverar é diabólicos. O que não se deve é perseverar. Se alguém nos dá uma oportunidade de rever um erro, que bom, nós temos que agradecer para quem nos deu essa oportunidade e não nos limitar com quem nos deu essa oportunidade. Então nunca me incomodo com o fato das pessoas, a pluralidade do pensamento eu acho bom, acho valioso, mas também acho que é preciso cuidado com certos pensamentos que podem conduzir a efeitos muito negativos, socialmente negativos. Cada um de nós, penso eu, tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade é tanto maior quanto maiores forem as facilidades de que presentemente dispomos. Não é? Se algum de nós está bem, e todos nós que estamos aqui estamos bem, quem pôde frequentar um curso universitário já está muito melhor do que a esmagadora maioria da população brasileira. Quem pode assistir a um congresso como esse já está muito bem, portanto tem uma responsabilidade social imensa. E não pode abraçar ideias, sejam lá quais forem, as dos outros ou as minhas, sem que passe essas ideias por um crivo rigoroso.
para verificar se elas podem ser acolhidas ou não podem ser acolhidas, se elas merecem e em que medida merecem acolhidas, as minhas ideias como a de quaisquer outros, que nós não podemos, digamos, ir na onda. Isso realmente nós não podemos. Nós não podemos aceitar essa posição que é típica do subdesenvolvido. Ele vai atrás, como os carneiros de Panurjo. Não é? Ele segue palavras de ordem. E não é apenas na política, segue palavras de ordem no que seria a ciência. Toda ideiazinha nova que aparece, nós temos que respeitar, por exemplo, a privatização quando ela é o retrato da história de um povo. Os Estados Unidos, tudo é feito pela iniciativa privada, sempre foi. Eles nem ao menos têm uma noção equivalente à nossa de serviço público. Eles não conhecem um instituto igual ao nosso da concessão de serviço público, é outro mundo. É o tal negócio de vestir a roupa dos outros. É outro mundo. Se para ele está bem, maravilha. Agora, num país atrasado e miserável como o nosso, erodir a noção de serviço público, aceitar privatização, imaginar que o mercado vai resolver nossos problemas, porque nós estamos insatisfeitos com a nossa administração pública. É claro que nós estamos insatisfeitos com a nossa administração pública. É óbvio que nós estamos insatisfeitos com a nossa administração pública. Não com esta, com todas. Umas piores, outras piores do que piores. Mas não é pelo fato de que nós estamos insatisfeitos com elas que nós vamos, ao invés de propugnar pela melhoria delas, que nós vamos abandonar e entregar nas mãos dos particulares, como se eles fossem esses anjinhos. Não, eles vão aqui resolver nosso problema. O mercado. Não, o mercado quer ganhar dinheiro, mais do que justo. Quando nós exercemos a nossa atividade profissional, nós não queremos ganhar dinheiro. É lógico que os empresários querem ganhar dinheiro também, ninguém está contra isso. Agora, achar que é assim que vão ser resolvidos os problemas fundamentais da sociedade brasileira, realmente, na minha opinião, é quase que mais do que ingenuidade. Nós temos que ter um Estado forte. Estado forte não é Estado autoritário. Estado forte é um Estado capaz, é um Estado eficiente. Isto é um Estado forte. É um Estado que tem os instrumentos para ser eficiente. Não um Estado que oprime o cidadão, não um Estado que tira a liberdade do cidadão, não um Estado que abusa, não um Estado que não respeita a razoabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós não podemos ficar, digamos, exaustos com os maus sucessos da administração pública e dizer, chega, agora vamos entregar tudo para os particulares. Não é uma atitude sensata nem responsável. Meus colegas, agradecendo uma vez mais o convite que me foi feito pelo professor Juarez para falar sobre o serviço público, agradecendo a oportunidade de estar diante de tantos colegas e poder dizer em voz alta, e não apenas em rodinha de café, as coisas que lhes estou dizendo com toda a espontaneidade, com toda a naturalidade a respeito do serviço público. Por que veio o serviço público? Qual foi a história dele? Qual a preocupação que norteia o serviço público? E qual o perigo dessas ideias modernosas? Agradeço a atenção que todos tiveram para comigo.